O carbono é o elemento mais versátil da natureza. Ele tem a capacidade de formar vários compostos, são milhões. Você sabe que tudo que é vivo tem carbono. Plástico tem carbono. O lápis que você usa para escrever tem carbono. O diamante é puro carbono. Mas aqui eu vou te fazer uma pergunta. Geralmente, o Enem ele tem uma questão que ele ama. Da onde vem o carbono que está na cadeia alimentar? Não é do solo, não é da água, é do ar. 90% dos alunos erram essa questão porque confundem a direção do fluxo. Mas, antes, deixa eu te contar uma coisa. Vou te fazer um convite. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, hoje eu vou te entregar um presente. Eu te garanto que vai te ajudar muito na hora de estudar. Então, vem comigo que eu vou te mostrar. Dentro da ecologia, um dos temas que mais cai no Enem é o ciclo do carbono. Ele aparece em pelo menos uma questão na prova, mas a banca, ela não quer que você desenhe o ciclo, ela quer que você contextualize. Ela põe de uma forma te perguntando sobre desmatamento na Amazônia, queima de combustíveis fósseis, aquecimento global, efeito estufa. O Enem não quer nem saber se você sabe desenhar o ciclo. O que ele quer saber é se você entende o que aumenta e o que diminui esse carbono na atmosfera. Se você confunde fotossíntese com respiração, se você não sabe onde entra a queima do petróleo, ou se você acha que o desmatamento afeta ou não o ciclo, você erra. Tem um detalhe que é muito importante, o Enem adora fazer comparação entre os ciclos. Qual ciclo não passa pela atmosfera? Se você não sabe que o reservatório de carbono é a atmosfera, provavelmente você vai chutar e vai errar. Então, o tema da nossa aula de hoje está aqui, ó, ciclo do carbono, para Enem e para vestibular. Então, aqui nós vamos começar já a bater um papinho bem legal sobre isso, porque eu quero que você comece a entender que o fluxo desse ciclo do carbono. Então dá uma olhadinha aqui no nosso primeiro slidezinho aqui, ó. Atmosfera, seres vivos e crosta terrestre. Fotossíntese retira o CO2 e a respiração devolve. O carbono ele circula entre três grandes compartimentos: a atmosfera, os seres vivos e a crosta terrestre. A atmosfera tem o CO2. Os seres vivos têm carbonos em proteínas, carboidratos, na gordura, no DNA, ou seja, em várias estruturas do seu corpo. A crosta terrestre, ela guarda combustíveis fósseis. E também nós encontramos rochas calcárias, por exemplo. Então pensa assim comigo. O carbono ele faz uma viagem de ida e volta entre o ar e os seres vivos. A fotossíntese, ela vai tirar do ar o CO2 e transforma aquele CO2 em quê? Matéria orgânica. A respiração pega a matéria orgânica e devolve CO2 para o ar. É um ciclo. Ele tem entrada e tem saída. Mas tem um terceiro caminho. Parte desse carbono orgânico não é respirado. Ele morre, é soterrado. E com a pressão e tempo, ele vai virar o quê? Combustível fóssil, que é o petróleo, que é o carvão mineral, o gás natural. Esse carbono ele vai ficar preso na crosta terrestre por milhões de anos, até o ser humano chegar, retirar
e queimar. Então, nesse ponto, nós vemos que ele vai ser trazido de novo para aquela atmosfera. Aqui você tem que tomar cuidado, porque aqui nós já temos problema. Quando eu estou falando para você dessa queima, nós temos o quê? Um aumento do carbono na atmosfera. E guarda isso que daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ele. Quero que você dê uma olhada aqui, ó. Fotossíntese, a porta de entrada. Então a gente vê ali a fórmula da fotossíntese, né, que todo mundo já conhece. Não é isso que o Enem quer de você. Ele não quer que você decore essa fórmula. Ele quer que você entenda, tá? Ele quer saber que o oxigênio liberado por essas plantas, ele vem de novo para esse ciclo. Então a fotossíntese é um processo que ele retira o CO2 da atmosfera. As plantas, algas, cianobactérias, elas usam a energia luminosa para quebrar o CO2 e construir a glicose. Vou traduzir isso para vocês. Pegando aquela formulazinha que a gente está vendo ali. Eu tenho 6 moléculas de CO2. Elas saem do ar e vão virar uma molécula de glicose. C6H12O6, está ali a moléculazinha de glicose. E o que tem do lado dela? 6 moléculas de oxigênio. O oxigênio que a gente respira, ele é um subproduto. A molécula da glicose é o nutriente. Agora, esse seu oxigênio que nós respiramos, ele vem da água? Sim, ele vem da água e não do CO2. Porque eu preciso daquela molécula de água mais as 6 moléculas de gás carbônico, de dióxido de carbono ali. A ação da luz sobre ele para formar então o oxigênio, que é o subproduto, e a glicose que nós nos alimentamos. Essa é a ideia que a gente tem que ter. E isso, como eu falei para você, já caiu no Enem. Então, dá uma seguidinha ali, olhando que nós também temos a pegadinha clássica, que o Enem sempre faz. É bom você prestar atenção nessas pegadinhas. Por quê? Porque o Enem faz para saber se você entendeu bem o processo. Lembre, Enem quer processo, ele não quer decoreba. Fotossíntese, ela vai retirar o CO2 da atmosfera e liberar o O2. Ok? Mas o Enem também já perguntou de onde vem o O2 que é liberado na fotossíntese. A maioria responde do CO2. Errado. Ele vem da água. E é aqui que eu quero que você fique esperto. É aqui que eu quero que você preste bastante atenção nesse ponto, porque aqui está a famosa pegadinha. Vamos seguir mais um pouquinho aqui, então? Vamos ver o nosso próximo slide ali, cadeia alimentar e respiração, né? Então, é um ponto que é bastante importante para a gente falar nessa hora dessa cadeia alimentar. E falando em cadeia alimentar, propósito, eu vou deixar aqui em cima um cardzinho para você, da nossa primeira aula que eu tenho lá sobre fluxo de energia, daquela que eu estou falando de fluxo de energia e cadeia alimentar. Dá uma olhadinha se você não viu, se você não lembra de cadeia alimentar, se você não lembra de fluxo de energia, vale muito a pena você dar uma olhadinha nessa aula, ok? Então eu vou deixar aqui em cima um cardzinho, não sei se é aqui, não sei se é ali, mas eu vou deixar esse cardzinho para você aqui, tá? O carbono, então, que eu estava falando para você, que ele é fixado pelas plantas, ele vai virar glicose. A planta usa parte dessa glicose para crescer. Lembre que o amido é um tecido de reserva que ela constrói, que é a base de glicose, tecido de reserva, tá? Que vem um adendozinho. Os animais, glicogênio. Plantas, amido. Sempre guarde isso aqui que é importante, tá? Numa aula futura eu vou falar disso aqui mais detalhado para você. Mas voltando aqui então nesse ponto, nós vamos ter o quê? A glicose, ela vai usar para reservar de forma de amido. Ela vai construir a celulose que está na parede celular.
ela vai utilizar também para a construção das proteínas. Então vamos pensar assim, por exemplo, o boi ele come a planta e incorpora esse carbono nos próprios tecidos. Você come o boi naquele churrasco e faz a mesma coisa. Então, em cada grau da cadeia, os seres vivos respiram e devolvem parte desse carbono para o ar. E é por isso que a cadeia alimentar não é 100% eficiente. Parte do carbono volta para a atmosfera em cada etapa. Então vamos associar uma situação para o Enem aqui. Lembra da pirâmide de energia? Que nós falamos lá na aula de fluxo de energia? A cada nível trófico, cerca de 10% da energia passa adiante, a regra dos 10%. O resto é perdido como calor. E parte desse carbono vai embora como CO2 pela respiração. Então, a gente tem que entender aqui que esse processo da respiração celular, ele também tem muito a ver com isso. A respiração celular é o processo inverso da fotossíntese. A glicose é quebrada, tá? Na presença de quem? Do oxigênio. E o oxigênio, perdão, ele é quebrado na presença do oxigênio, liberando energia. Só que nós temos um resíduo, que é CO2 e água. Se eu tenho um resíduo, eu estou associando aquele carbono àquela molécula de oxigênio e liberando água. Se você voltar lá naquela fórmula que eu coloquei da fotossíntese, você vai ver que a fotossíntese vai aproveitar justamente esse gás carbônico e aquela água para construir a glicose e o oxigênio, tá? Todo ser vivo, planta, animal, fungo, bactéria, protozoário, todos eles vão, de uma certa forma, utilizar esse processo. Então, todo mundo devolve CO2 para a atmosfera. Até a própria planta. A planta só faz fotossíntese? Não. Ela também, durante a noite, não tem luz, o que ela vai fazer? Ela respira, ela precisa de energia, ela precisa de ATP. Então, à noite ela vai usar o quê? Ela vai usar aquela glicose que ela produziu, aquela reserva para ela, aquele CO2 para fazer esse processo de respiração celular. Vamos fazer um parênteses aqui? Planta tem o cloroplasto e a mitocôndria no interior das suas células. Mitocôndria, produção de ATP, certo? Ela vai produzir energia para a célula. Futuramente eu vou fazer uma aulinha sobre as organelas aqui para vocês. Se a planta respira, ela vai liberar CO2. Mas a fotossíntese, ela vai ser mais rápida. Se eu pensar e fizer um balanço do dia, a planta retira CO2 da atmosfera e de noite, sem fotossíntese, ela só respira. Então ela libera o CO2. O Enem já colocou isso, ele já cobrou essa diferença. O que é respiração e o que é a fotossíntese. Isso é importante para a gente, tá? Então guarda que é uma situação que o Enem vai te perguntar também. Olha outro processo aqui que também é bastante interessante. Decomposição. Vamos falar desses dois processos, decomposição e os combustíveis fósseis. Aqui a gente está reciclando o carbono, tá? Quando um ser vivo morre, seja ele fungo, bactéria, planta, animal, as bactérias e os fungos, que são decompositores, eles vão quebrar essa matéria orgânica. Eles utilizam esse material e vão produzir o quê? CO2 de volta para a atmosfera. A decomposição é uma reciclagem natural. Sem ela, o carbono ficaria preso nos corpos.
Graças a esses decompositores, você não está andando na rua e vendo lá um Tiranossauro Rex. Ele foi decomposto. Então, houve o quê? Um ciclo. Foi retirado aquele carbono e devolvido para o meio. Sem os decompositores, sem o processo da decomposição, isso pararia ali. Esses decompositores, eles estão trabalhando o tempo todo. Então vamos pensar assim, ó. Isso aqui para a gente fazer aquela conexão com o Enem, que é o nosso foco principal aqui. E também para vestibular. Né? Alguns vestibulares cobram assim também. Solos com pouca atividade de decompositores, sejam aqueles solos ácidos, locais muito frios, ou até mesmo excesso de poluição no local, eles acumulam muita matéria orgânica. Caso de turfeiras, por exemplo, áreas alagadas, onde a decomposição ela vai ocorrer de maneira mais lenta, o carbono vai ficar o quê? Estocado ali. No caso, os combustíveis fósseis. Aqui entra um ponto que eu falei para vocês lá atrás. Isso aqui é extremamente importante. Por quê? Isso, vamos deixar aqui bem claro, que o Enem ele ama esse ponto, tá? Por quê? Porque a gente tem a interferência humana. Parte da matéria orgânica que morreu lá há milhões de anos não foi decomposta. Foi soterrada e em condições sem oxigênio. Submetida a alta pressão, a temperatura, e aquilo acabou se transformando em quê? Petróleo, carvão, gás natural. Esse carbono ele ficou fora daquele ciclo. Muitas vezes por milhões de anos, 200 milhões de anos. O ser humano, aqui é importante que o ser humano descobriu que isso queima. E queimando ele libera energia. Só que a queima de combustíveis fósseis é uma respiração acelerada. Ele vai liberar CO2 para a atmosfera num ritmo muito maior do que aquele ciclo natural que nós vemos. Então, isso aqui é dado para a prova do Enem. O Enem já usou gráficos mostrando o aumento do CO2 atmosférico desde a Revolução Industrial. A curva ela vai subir verticalmente a partir dos anos de 1850. Coincidência? É claro que não. É a queima do carvão, é a queima do petróleo. Então, isso aqui é extremamente importante para que a gente fale desse processo acelerado desses combustíveis fósseis. Quando eu acelero esse combustível fóssil e eu não tenho aquilo que absorva, eu tenho um pequeno problema. Efeito estufa, aquecimento global. Isso aqui para nós é extremamente importante, porque isso aqui, como eu sempre digo, ele não cai no Enem, ele despenca. Então, o CO2 é um gás do efeito estufa. Ele vai deixar o quê? A luz solar entrar. Mas na hora que aquela luz solar entra, aquele calor que ele produz, parte dele é retido na Terra. É como se eu fizesse um envelope que não permitisse devolver para o espaço. Aqui é importante eu dizer uma coisa para vocês. O efeito estufa é importante? Sim, ele é. Só que, sem o efeito estufa, nosso planeta seria uma bola de gelo. Numa situação normal, o nosso planeta ele teria o quê? Uma média de menos 18 graus se eu não tivesse esse efeito estufa. Nosso problema aqui é o excesso. Se eu não tivesse esse excesso de liberação de CO2 para o meio, aí estaria tudo ok. Mas a gente tem o quê?
eu tenho que pensar que eu tenho mais CO2 na atmosfera. Se eu tenho mais CO2 na atmosfera, eu estou retendo mais calor. E, por consequência, está ali o nosso segundo tópico, o aquecimento global, que nada mais é do que o quê? Uma intensificação, uma intensificação aqui de queima de combustíveis fósseis mais o desmatamento. Vamos pensar da seguinte forma: qual é a atividade humana que mais contribui para esse efeito? É lógico que é a queima de combustíveis fósseis. O que reduz a emissão? Reflorestamento. Se eu estou aumentando a área de mata, eu tenho uma fotossíntese maior. Então, como que eu posso controlar? Reflorestando. Mas é isso que está acontecendo? Não, não é isso que está acontecendo. A gente vê muito mais derrubada de florestas do que reflorestamento. A questão não é só um ponto de, ai, temos que cuidar do verde. A gente tem que entender o porquê disso. A temperatura está aumentando, o aquecimento global está sendo intensificado. Preciso de outras fontes alternativas de energia. Seja ela solar, eólica, o aumento do próprio transporte coletivo. Pensa, se eu saio de casa com meu carro, você sai de casa com um carro, seu pai, sua mãe sai de casa, cada um com um carro, o que vai acontecer? Eu tenho uma poluição maior. E se todos fossem de ônibus? Eu estaria diminuindo esse processo. Desmatamento contribui? É óbvio que contribui. Por dois motivos. Menos árvore, menos fotossíntese. Queima vegetal, libera CO2. E o Enem, ele gosta daquela pegadinha. O efeito estufa é causado pela poluição? Se você pensar, isso está 100% certo? Não. Está parcialmente correto, isso é parcialmente verdade, mas ele está incompleto. Por quê? O efeito estufa é um fenômeno natural. O que a poluição faz é intensificá-lo. Vamos fazer uma coisa? Nessa aula de hoje aqui, eu trouxe para vocês algumas questões que caem no Enem. Isso aqui é questão de Enem, tá? É uma questão que a gente vai observar um pouquinho de como o Enem cobraria aqui. Então tá lá, ó, desmatamento de grandes áreas florestais pode contribuir para o aumento do efeito estufa, porque reduz a quantidade de O2 na atmosfera, aumenta a taxa de respiração das plantas remanescentes, perdão, diminui a absorção de CO2 pela fotossíntese, acelera a decomposição da matéria orgânica no solo ou libera gás metano durante a queima da vegetação. O que a gente tem que pensar aqui? Como que eu vou raciocinar nessa questão? Vamos por eliminação. O efeito estufa é intensificado por mais CO2 na atmosfera. O desmatamento reduz o número de árvores. Se eu tenho menos árvores, é igual a menos fotossíntese, que é igual a aumento de CO2 na atmosfera. Então, analisando novamente essas questões aqui, como que eu vou tentar fazer por eliminação? Vamos pensar ali, ó. Vamos por eliminação. O efeito estufa, ele é intensificado por mais CO2 na atmosfera. Desmatamento reduz o número de árvores, menos árvores é igual a menos fotossíntese, que é igual a menos CO2 retirado do meio. Então, se eu estiver seguindo aqui, ó, a letra A reduz a quantidade de O2 na atmosfera.
nós não estamos falando sobre O2. Não é sobre O2, é sobre CO2. AB. Aumenta a taxa de respiração das plantas remanescentes. Respiração das plantas remanescentes libera CO2. Mas o impacto principal é o quê? A redução da fotossíntese total. Letra C. Diminui a absorção de CO2 pela fotossíntese. Guarda isso aqui, que isso é importante. Vamos comentar sobre ela já já. Vamos para a letra D. Acelera a decomposição de matéria do solo. Decomposição libera CO2, mas não é o principal motivo aqui. Letra E. Libera gás metano durante a queima da vegetação. Queima libera CO2, mas a pergunta é sobre o desmatamento em si e não sobre a queima. Então, como eu falei para vocês, preste atenção na questão C. Diminui a absorção de CO2 pela fotossíntese. Essa é a resposta correta. Eu tenho que saber analisar esse ponto para poder entender como que eu vou responder a questão do Enem. Vamos aqui, ó, eu tenho mais uma perguntinha para vocês aqui. O que essa pergunta diz? A queima de combustíveis fósseis libera grande quantidade de CO2 na atmosfera. Esse gás pode ser removido da atmosfera e incorporado em matéria orgânica através da letra A, respiração, letra B, fotossíntese, letra C, decomposição, letra D, combustão e letra E, fermentação. Vamos raciocinar aqui um pouquinho. Qual é o processo que retira o CO2 da atmosfera e transforma em matéria orgânica? Respiração e decomposição liberam CO2. Combustão também libera, que a gente viu. Fermentação libera CO2 também. Só a fotossíntese faz esse caminho inverso. É só ela que vai pegar aquele CO2, juntar com água e formar a glicose. Essa questãozinha aqui é super fácil de se resolver. Vamos para a próxima aqui então. O acúmulo de carbono na atmosfera na forma de CO2 tem sido apontado como a principal causa do aquecimento global. Uma estratégia para reduzir esse acúmulo é: letra A, aumentar a área de pastagem para a pecuária. B, substituir matrizes energéticas fósseis por renováveis. C, expandir a fronteira agrícola para a produção de biocombustíveis. D, queima de resíduos agrícolas para gerar energia. E E, aumentar a taxa de decomposição nos solos. Então vamos raciocinar aqui também. Reduzir CO2 significa emitir menos ou absorver mais. Substituir combustíveis fósseis por renováveis, como solar, energia eólica, isso vai reduzir o quê? A emissão. Isso me dá uma alternativa B. A letra A, só para a gente entender ali, aumenta a área de pastagem para a pecuária. Pastagem geralmente vem com desmatamento. Se eu tenho desmatamento, eu vou reduzir o número de árvores, eu vou diminuir o que então? A absorção. A letra C, fronteira agrícola para a produção de biocombustíveis. Expandir fronteira agrícola também desmata. Letra D, queimar resíduos agrícolas para gerar energia. Queimar libera CO2. E letra E, aumentar a taxa de decomposição nos solos. Decomposição também vai produzir CO2. Então a resposta correta aqui nessa questão é a letra B, que é substituir matrizes energéticas fósseis por renováveis. Essa é uma questão super fácil, isso aqui eu adaptei de uma questão do Enem para que você pudesse entender de uma forma bem clara esse raciocínio, tá? Vamos então pro
nosso resuminho que eu sempre faço aqui para vocês, no final de todas as aulas. Então, ciclo do carbono tem 3 movimentos principais. A fotossíntese, que tira o CO2 do ar, a respiração e a decomposição devolvem. Então tá ali, ó, fotossíntese retira CO2 do ar. No 2, respiração e decomposição devolvem. Combustíveis fósseis são carbono que estava preso e que a gente libera queimando. Tá lá, ó. Combustíveis fósseis são carbonos presos por milhões de anos. O efeito estufa é natural. O problema está em você gerar um excesso de CO2 quando a gente produz. Então tá ali, ó, os 3 próximos itens: queima de combustíveis acelera o processo, efeito estufa é natural, o problema é o excesso, e o desmatamento ali reduz a fotossíntese. Então, nessa hora aqui, deixa eu voltar para mim. Então, como eu prometi no comecinho da aula, para quem ficou comigo aqui até agora, eu vou deixar um presente para vocês. Vou deixar um mapa mental do ciclo biogeoquímico do carbono aqui embaixo nos comentários para você fazer o download para te ajudar na hora de estudar ou para o vestibular ou para o Enem, tá? E antes de mais nada, eu quero te pedir para se inscrever no canal, dá aquele joinha aqui embaixo. Só assim, é lógico que o YouTube vai entregar para mais pessoas esse conteúdo. E não esquece de ativar o sininho para receber as outras aulas, né, que vem por aí. Afinal, toda semana tem uma aula nova e completinha para você aqui, para te ajudar a estudar para o Enem, para te ajudar a estudar para o vestibular, que você com certeza não vai querer perder. E é como eu sempre digo para você, né? Biologia não é decoreba, biologia é raciocínio. E se você está comigo aqui até agora, com certeza você já está raciocinando melhor. Então nós nos vemos numa próxima aula. Aquele forte abraço e até lá. Tchau!